Olá, seja muito bem-vinda a mais um Básico do Básico. E hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Mas antes de a gente entrar no tema e falar sobre autoconhecimento e inteligência emocional, vamos fazer aquilo que a gente fala dos recados paroquiais. Então vamos lá. Você que está aqui assistindo pelo Instagram, tá? Eu vou estar dando uma aula aqui, então por isso que eu não vou ficar interagindo com vocês aqui, eu vou compartilhar a tela. E você que está me vendo por aqui, você vai conseguir ver, tá? Eu compartilhando a tela, compartilhando o material, e ao final desse nosso momento juntos aqui, você vai ter a oportunidade, então, de estar compartilhando a sua dúvida, trazendo um pouco mais aqui do seu momento e o que que você gostaria de saber correlacionado ao tema de hoje, tá? Então, vamos lá. Hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre autoconhecimento e inteligência emocional. A gente vai entender o que que é autoconhecimento, o que que é inteligência emocional, a gente vai entender quais são os benefícios de investir o seu tempo, a sua energia, enfim, em a desenvolver essas habilidades, essa competência de se conhecer, né? Desenvolver autoconhecimento e inteligência emocional. Para que isso serve, afinal de contas? A gente vai conversar um pouco. A gente vai conversar também quais são as práticas efetivas que você pode estar implementando aí já de imediato aqui no seu dia a dia, né? Já ao longo dessa aula de hoje, para começar a desenvolver o seu autoconhecimento e a sua inteligência emocional. E ao final da aula eu vou estar compartilhando o como, né, que o autoconhecimento e a inteligência emocional fizeram a diferença também na minha vida. Então, vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você que está assistindo por aqui, tá? Para vocês aqui, vocês não vão conseguir verificar a minha tela, mas eu achei válido estar compartilhando com vocês também essa aula de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem que conversar, né, começar falando, é o que é, afinal de contas, inteligência emocional e autoconhecimento. Então, aqui a gente vai entrar em algumas definições de autoconhecimento e inteligência emocional antes da gente falar sobre o porquê que isso é importante para você, né? Para se você é um profissional, se você trabalha na indústria, se você trabalha no comércio, se você é empreendedor, se você tem, né, a ambição de empreender um dia, se você é líder ou se você quer ser líder de pessoas. A base é você investir em autoconhecimento e inteligência emocional. Não é possível você liderar pessoas, você motivar pessoas se você próprio não desenvolver essas habilidades. Então, por isso que a gente começa hoje no nosso básico do básico falando sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Então, o que que a gente tem? Autoconhecimento, na verdade, sendo bem simplista, é você olhar para si mesmo, né? Então, olhar para si com profundidade. Então, é você se conhecer. Então, esse é o primeiro passo quando a gente fala de desenvolver as habilidades, habilidade, né, de se autoconhecer. É se, de fato, se observar, reconhecer-se com honestidade, apropriando-se de tudo aquilo que é bom em você e de tudo aquilo que nem é tão bom assim, que você precisa estar melhorando, né? Precisa estar ainda se desenvolvendo, ou se você tem algum tipo de desvio, né? Enfim. Então, isso é o básico do básico sobre o autoconhecimento. Então, aqui a gente fala que é um olhar verdadeiro no espelho, né? Quando você olha no espelho e de fato fala, olha, esse ou essa de fato sou eu, né? Então, essa sou eu com todas as minhas características positivas e essa ou esse sou eu com todas aquelas características que às vezes eu até penso, né? Que não sei que tenho, ou até mesmo eu nem fico refletindo muito sobre aquelas características, ou até mesmo eu quero esconder certos tipos de características. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é você de fato ter esse olhar sincero sobre quem é você. Quais são as suas maiores características, né? Quais são os seus medos? Quais são os seus anseios, né? Então, você ter isso com uma clareza, né, é muito importante para que você consiga se automotivar, você consiga engajar as outras pessoas, né, ao seu redor para projeto, para trabalho, enfim. Então, aqui o primeiro passo e de definição de autoconhecimento é um olhar sincero para si, um olhar sincero para dentro, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente fala, né, em inteligência emocional, o que que é isso, né? Inteligência emocional. Nada mais é do que, em primeiro lugar, a capacidade que eu tenho de nomear as minhas emoções. Eu conseguir dar nome para aquilo que eu estou sentindo, né? Ah, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo frustração. O que eu estou sentindo? Então, é o primeiro passo, é você conseguir nomear aquilo que você está sentindo. Esse é o primeiro passo da inteligência emocional.
tá? E daí, a partir, né, dessa nomeação daquilo que você sente, você entra em compreender a origem dessa emoção. Toda emoção, ela tem uma origem. O porquê que você sente, né, aquela emoção. Então, esse é o segundo passo quando a gente fala em inteligência emocional. Então, a partir do momento que você tem essa emoção, né, automaticamente, uma emoção, na sequência, ela vai derivar um comportamento automático a partir daquela emoção que você sentiu. Então, tá vendo como que é importante você investir nesses dois pilares? Porque autoconhecimento é você se conhecer. Tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que você tem de não tão bom assim. Aqui vamos chamar de ruim, tá? Mas não existe uma característica ruim ou boa. Só existe características que não vão te levar para aquele resultado que você quer. Então, você tem que se olhar sinceramente para aquilo e falar, poxa, opa, esse comportamento, né? Esse tipo de sentimento, ele não é um sentimento, né, que me edifica, não é o sentimento que de fato, né, me entrega aquilo que eu espero obter de resultado. Então, eu vou investigar a origem desse seu sentimento, dessa sua emoção, porque uma emoção automaticamente ali na sequência ela vai derivar, ela vai levar a você a ter um comportamento originado a partir dela. Então, por isso que é muito importante você investir na investigação de qual é o sentimento atrás daquele seu comportamento, tá? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer quando a gente fala inteligência emocional aí é quando você tem um determinado tipo de comportamento, seja ele no ambiente corporativo, seja ele no seu ciclo de amizade, seja ele no seu relacionamento, enfim, independente de qual é o contexto que você está inserido. Quando você tem um comportamento, né, que você entende, né, que é um comportamento adequado ou não é um comportamento adequado, ou seja, gerou um resultado que você julga ser legal, ou gerou um resultado que você não julga ser legal, o que você tem que investigar, poxa, a minha reação, né, ela foi apropriada? Sim ou não? Tá? E é assim que eu quero agir diante do que me aconteceu? Essa é uma outra análise, né? Há uma outra maneira de me comportar diante desse fato que talvez possa me trazer melhores resultados? Então é essa análise sincera que tu tem que se fazer daí. Existe uma outra forma de se comportar? Ah, existe. Ok. Qual era a outra forma que eu poderia ter me comportado nessa situação? Dessa forma, ok. Qual foi o sentimento que me engatilhou para que eu tivesse tido aquele tipo de comportamento? Aí eu vou me investigar. E a partir daí, para você saber, né, as origens desse sentimento que gerou esse comportamento, entra o autoconhecimento. Então, tá vendo como que os dois estão intimamente ligados? O autoconhecimento e a inteligência emocional. Um ele tá casadinho com o outro, né? Então, ou seja, aqui, a inteligência emocional nada mais é que a capacidade de reconhecer e administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor. Então, além de você identificar quais são as suas emoções, é você aprender a administrar essas emoções para que você use essas emoções a seu favor, fazendo escolhas conscientes de qual é o melhor comportamento a ser empregado aqui nessa situação. E isso também, quando você fizer para você, né, em você, isso vai permitir, então, também que a gente compreenda melhor o comportamento do outro. Porque eu, enquanto quando Érica, né, quando eu entendo quais são as minhas emoções, quais são os meus sentimentos, quais são meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, né, aquilo que eu preciso desenvolver, aquilo que é uma fortaleza para mim, isso vai facilitar a minha comunicação com o outro, isso vai facilitar também o meu poder de influência, né, sobre as decisões, os sentimentos, enfim, da outra pessoa. E também quando aquela pessoa tiver uma reação, né, frente a uma determinada situação, isso vai permitir também que eu consiga entender qual é aquele sentimento, né, qual é a origem ali, né, de uma certa forma, do comportamento do outro. Eu vou conseguir, então, ter uma influência sobre, né, o comportamento do outro, né, para construir, então, relações que são cada vez mais fortes, mais saudáveis, né, e até mesmo influenciar no gerenciamento das emoções
do outro. Então, por isso que a gente fala que é muito importante investir nesses dois itens, tá? Autoconhecimento e inteligência emocional. Comenta aqui para mim se até aqui ficou claro o que é autoconhecimento e o que é inteligência emocional. Vamos lá. Então, autoconhecimento, tá? Se conhecer. Olhar no espelho e ter um panorama sincero e real de quem é você. Quais são as suas fraquezas, quais são suas fraquezas, quais são as suas oportunidades de melhoria e desenvolvimento. Inteligência emocional é você conseguir reconhecer quais são as suas emoções e o que é o gatilho para aquelas emoções, né? E a partir daí, quando você tem uma emoção envolvida ali, isso automaticamente vai gerar um comportamento. E aí você observa se aquele seu comportamento gerou o resultado que você esperava. Gerou um resultado que eu julgo ser um resultado ok, bacana? Ótimo, maravilha. Gerou um resultado que eu julgo não ser bacana? Não gerou. Foi bem ruim. Eu aumentei o tom de voz, eu não fui claro o suficiente, a minha voz embargou, eu me confundi nas palavras, eu fiquei extremamente frustrado, descontei no time, enfim. Ah, legal. Então, depois que você tem essa clareza daquilo que precisa ser ajustado, é de fato você iniciar esse processo de transformação e de mudança, tá? Agora entrando aqui, né? Quais são os benefícios, então, Érica, de investir no autoconhecimento e inteligência emocional para nossa vida, né? Ah, não sei, Érica, se eu quero investir em autoconhecimento e inteligência emocional. Me convença, né? O porquê que eu preciso investir, então, em autoconhecimento e inteligência emocional? Bom, pessoal, primeiro que a Organização Mundial da Saúde, ela já disse para nós que estima-se que em 2030, tá? A depressão ela vai ocupar o primeiro lugar de causas, né, de afastamento do mercado de trabalho. Então, só por esse motivo, tá, já seria o suficiente para a gente continuar investindo no nosso autoconhecimento e desenvolvimento emocional. Então, a gente está falando de pessoas, né, adultos em fase produtiva, uma mãe de família, um pai de família, um profissional, um chefe ou você mesmo, né? Que vai estar no auge da sua capacidade produtiva e se não investir no seu autoconhecimento, inteligência emocional, ou seja, no seu desenvolvimento pessoal, tá? Pode ser que você até acaba adoecendo mentalmente. Então a gente fala hoje, né, que hoje já são 30 milhões de pessoas que sofrem de depressão ou ansiedade no mundo. Então, é muita gente, é muita gente. Então, só por esse fato, né, já seria o suficiente para de fato a gente continuar investindo em autoconhecimento e inteligência emocional. Porque se você é um líder, então saiba que a probabilidade de você ter alguém do seu time, né, precisando de ajuda, que está sofrendo com uma depressão ou uma ansiedade é alta. Se você é um empresário, um empreendedor, saiba que no seu time também pode ter pessoas, né, que estão precisando, então, de investir no autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Sem contar que quem está à frente ali, quem é o líder, ou seja, o líder é aquele que compartilha a visão, que puxa o time, é para lá que a gente vai, bora, a gente consegue, o que que a gente precisa, né? Ele é a pessoa que mais precisa estar bem, né? Se o líder ele não está bem emocionalmente, ele não está em dia com seu autoconhecimento, como que ele vai conseguir contribuir com a vida do outro, do seu liderado, se ele mesmo não está bem? Então, esse aqui é o primeiro motivo, né, no qual a gente precisa investir em autoconhecimento e inteligência emocional. O segundo ponto, que ficou bem falado nesses últimos meses, né, é a questão da atualização ali da NR1. Então, a gente fala também que a NR1, né, é uma norma que ela incorporou nessa nova revisão, então, um tópico que fala sobre a saúde mental, que está muito em voga, que está não é possível a gente falar sobre saúde mental, depressão, ansiedade, sem falar em autoconhecimento e inteligência emocional. São assuntos que estão inteiramente correlacionados. Então, a norma ela vai enfatizar então a importância da saúde mental no ambiente de trabalho e a necessidade então de termos ações para promover o bem-estar, né,
dos trabalhadores ali envolvidos, tá? Um outro ponto, a norma também vai orientar que a empresa ela deve identificar e gerenciar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Aqui eu estou falando de assédio, né? Eu estou falando de assédio moral, né? Aqui eu estou falando de sobrecarga de trabalho. Aqui eu estou falando sobre visão, né? E atitudes e práticas de prevenção de doenças mentais, né? Entre os colaboradores. Então, aqui também é mais um motivo para que você invista no seu autoconhecimento e inteligência emocional. Porque agora também, né, os órgãos governamentais ali e legislativos já viram que, pegando aquele dado, né, da Organização Mundial da Saúde, que em 2030 muito mais pessoas, né, vão estar doentes mentalmente. Pegando esse outro tópico que diz pra gente, né, que teve essa atualização do NR1, no qual agora, né, os riscos psicossociais, né, devem ser monitorados, gerenciados e implementados aí medidas preventivas nas empresas. Então, esses dois tópicos também amarrados com o autoconhecimento e inteligência emocional. Esse também agora é dizer que para manutenção das empresas, para manutenção do seu time, para manutenção da família, dos núcleos, enfim, falar sobre inteligência emocional e autoconhecimento é essencial, indispensável. Um outro ponto também é que, né, do porquê investir em autoconhecimento, mais um, né, esse é o terceiro. Com autoconhecimento é possível, inclusive, né, ir além, né, para descobrir eventuais gatilhos para depressão, ansiedade ou outras doenças que vão comprometer, então, a sua saúde mental. O autoconhecimento e a inteligência emocional, ela não vai acontecer do dia para a noite. Mas é aos poucos, né? Então não é assim, eu vou fazer um cursinho de final de semana, né? Ou ler um livro e pronto. Ah, eu tô ótima, me conheci e já tenho super inteligência emocional e acabou. Não, não é assim. Eu adoraria que fosse. Na verdade, vou compartilhar no final da nossa aula de hoje, mas por muito tempo eu até pensei que fosse possível, né? Investir, colocar uma energia muito grande, né, no desenvolver esse tipo de competência e resolver, né, de cara. E não é assim, né? Investir em autoconhecimento e inteligência emocional é um processo longo, né? Em pequenas doses que você vai fazendo e a pequenos passos de evolução. Mas você começar essa jornada, ela é muito importante, né? Então, não é uma jornada de começo, meio e fim, de 2 horas e acabou. Não é assim, né? Então, tem todo um processo. E você iniciar essa jornada, ela é essencial, tá? Bom, o outro ponto que a gente pode citar aqui, né, de benefício do porquê investir, é a melhora dos seus relacionamentos. É isso mesmo. Com o autoconhecimento e a inteligência emocional, os seus relacionamentos ficam melhores. E que tipo de relacionamento, Eric, você está falando? Aqui eu estou falando do relacionamento com você mesmo, né? Como que você se vê, como é a sua autogestão, como é a sua autoliderança, como é a sua autoimagem. Tá vendo que é tudo auto, né? É você com você. Como é a sua relação com os seus filhos? Tu tem relação boa, não tem? Então, tá intimamente ligada ao desenvolver das habilidades de autoconhecimento e inteligência emocional. Como é a sua relação com os seus pais, seus familiares, né, com a sua família em modo geral? Quando você trabalha autoconhecimento e inteligência emocional, automaticamente também as suas relações ficam melhores, tá? Como é a sua relação com seus liderados, se você é líder? Você ouve de fato atentamente aquilo que seu time está te dizendo? Às vezes ele não está te dizendo com palavras, mas às vezes ele está te dizendo com comportamento. Às vezes ele não está te dizendo nem com palavras, nem com comportamento, mas com um afastamento. Então, quando você investe, né, tempo, investe em você, quando a gente investe em nós, em desenvolver essas habilidades, as nossas relações enquanto líder, liderado, ficam melhores também. As relações com os seus amigos também tendem a melhorar, porque você passa a de fato ter mais presença, né?
nos momentos de interação com seus amigos. Você passa de fato, né, entender aquilo que não está sendo dito. E entender qual é a especificidade de cada um dos seus colegas, né? Tanto seus colegas de trabalho, quanto também ali dos seus colegas do seu ciclo de amizade. Então, um outro ponto que é importante, que a gente destaca aqui, é o quanto é importante, ou quanto melhora os seus relacionamentos quando você investe no seu autoconhecimento e na sua inteligência emocional. Um outro ponto que vale a gente destacar aqui também é que com a pandemia o autoconhecimento se tornou assim fundamental, né? Principalmente para profissionais que atuam no ambiente multidiverso, né? Com um ambiente onde tem vários tipos de pessoas com várias personalidades envolvidas, tá? O ambiente profissional também ele está valorizando cada vez mais, né? Profissionais que investem no seu autoconhecimento, pois é através de líderes, né? Gestores e colaboradores que a gente pode obter êxito diante dos desafios profissionais que temos dentro da indústria. São as pessoas que entregam os resultados dentro das corporações. Então, se são as pessoas que entregam os resultados dentro das empresas, então eu tenho que investir nas pessoas. E eu investir nas pessoas passa por investir no autoconhecimento e inteligência emocional, tá? Quando um líder se conhece de verdade, ele vai conseguir gerenciar as suas emoções e, consequentemente, os seus comportamentos e aprender a lidar com seus colaboradores. Porque, de novo, né? Somos diversos, então singulares, então cada um tem a sua especificidade. E quando eu invisto nesse desenvolvimento do autoconhecimento e da inteligência emocional, enquanto eu estou numa posição de líder, eu consigo entender as minhas emoções, eu consigo gerenciar melhor as minhas emoções, e eu consigo entender e gerenciar, ou melhor, influenciar, né, as emoções do meu time também. Se eu tô vendo que o meu time tá tenso, se eu tô vendo que o meu time tá frustrado, se eu tô vendo que o meu time tá desmotivado. Eu não vou conseguir reverter esse cenário se eu próprio, enquanto pessoa, não estou abastecida dessas habilidades. E aí tem uma frasezinha que eu gosto muito que diz assim: eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho. Eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho. Por isso que é muito importante você, né, se você quer liderar pessoas de verdade, não é só ter ali um crachá escrito, ah, eu sou líder, eu sou gestor, eu sou empresário. Não é disso que a gente está falando aqui. É de fato influenciar o comportamento, o desejo das outras pessoas. Isso é o verdadeiro papel do líder. Influenciar, né, e te retirar impedimentos ou reduzir o atrito, né? Para que as pessoas possam de fato entregar os melhores resultados. Mas eu só consigo fazer essa jogada, né, se de fato eu estiver bem. E não é possível estar bem plenamente, desenvolvendo toda a tua potência, a tua capacidade, se eu não investir em desenvolver quais são essas habilidades, né, essas competências, o autoconhecimento, tá? Então, aqui, um outro ponto que vale a gente destacar também é que as empresas já estão estimulando cada vez mais que os seus colaboradores busquem autoconhecimento. Invistam, né, em programas de treinamento, programas de desenvolvimento, tá? Para promover, então, a saúde mental e emocional. Muitas e muitas companhias no Brasil e no mundo perdem profissionais que são brilhantes, porque esses profissionais se esgotam emocionalmente ou porque esses profissionais entendem que aquele ambiente no qual eles estão inseridos não são ambientes saudáveis, emocionalmente falando. Então aí eles vão para uma outra companhia, vão para uma outra empresa, vão para um outro projeto, vão para um outro setor. Então, de novo, né? Esse é mais um dos motivos no qual é importante você investir no seu autoconhecimento, na sua inteligência emocional. E um outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui, né? Que a principal dica, né, de autoconhecimento é que é para quem quer mais da vida. Se você quer mais da sua vida, se você acredita que dá para ser mais feliz, se você acredita que dá para ser mais livre, se você acredita que dá para ser mais pleno, se você acredita
que dá para ser mais inteligente, se você acredita que dá para ser mais equilibrado, se você acredita que dá para ser mais rico, se você acredita, né, que dá para você ser promovido, se você acredita que você consegue engajar mais pessoas, se você acredita que você consegue entregar melhores resultados, independente do que você acredita. Se você quer mais de qualquer coisa que você se propuser a fazer, é aí que você precisa investir no seu autoconhecimento e na sua inteligência emocional. E que se você souber de você, se você se conhecer de verdade, esse caminho, né, rumo às concretizações daquilo que você quer, será muito mais tranquilo. Porque o dia que você tiver um dia ruim, você vai entender quais são os gatilhos no qual deixou aquele dia ruim e o que você pode fazer para sair desse vale, né? Que a gente tem uma coisa que eu gosto de dizer que não é você ficar num estado, né, de frustração ou de tristeza um dia. Não, não é isso. Você não nunca cair. Tu vai cair um dia. É quanto tempo tu permanece deitado. Esse que é o grande diferencial. E você quiser se recuperar mais rápido das adversidades, porque a adversidade todos nós vamos ter, eu tenho, diariamente, né? Coisas chatas, coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Poxa, por que que não foi do jeito A? Poderia, foi do jeito B. Ou, nossa, já queria que já tivesse acontecido. Então, coisas que a gente julga, né, que não são tão positivas assim, ou não são tão legais assim, vai acontecer para todo mundo. Mas a partir do momento que você investe no verdadeiramente investigar as raízes daquilo que tu tá sentindo, isso vai fazer com que a gente permaneça menos tempo deitado, né? Menos tempo na lona e se recupere mais rápido e consiga até montar um plano de recuperação, um plano B, um plano C, um plano D, para sair daquela situação que para você já não tá mais legal. Então isso passa por autoconhecimento e inteligência emocional. Um outro ponto. Então, quer resultado? Érica, já entendi, né, que esse negócio de inteligência emocional, de autoconhecimento, vai fazer diferença na minha vida. Ok. Mas explica melhor aí. Se eu quero ter mais resultado, o que que eu tenho que fazer? Beleza. Vamos lá, começar entrando aqui numa parte do conteúdo que é mais prático, tá? Quer ter resultado? Ok. Examine quais são os seus pensamentos. É isso mesmo. Olhe para os seus, olhe para os seus pensamentos. Olhe, né? Investigue, né? Observe quais são os seus pensamentos. Os pensamentos, eles vão gerar, né, um sentimento, o sentimento vão gerar um comportamento. É assim que funciona. O pensamento vai gerar um sentimento, que um sentimento vai gerar um comportamento. Então, é pensamento, pensar, sentir e agir. O que que eu penso, o que que eu sinto e o que que eu ajo depois daquilo que eu sinto. Então, a primeira coisa quando a gente fala em iniciar esse processo de autoconhecimento é investigar aquilo que tu pensa. Porque aquilo que você pensa, aquilo que eu penso, vai influenciar aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto vai influenciar aquilo que eu faço. Simples assim. Pensei, senti, agi. Você pensou, sentiu, agiu. Então, o primeiro passinho para a gente prático para começar a desenvolver, né, a se investigar em termos de inteligência e autoconhecimento, né, inteligência emocional e autoconhecimento, é investigar o que está passando aí pela sua cabeça nesse exato momento. Por exemplo, você não controla o que que o outro vai fazer. Você não controla o que que seu chefe faz, você não controla aquilo que seu liderado faz, você não controla o que que sua esposa ou seu esposo faz, você não controla aquilo que seu amigo faz, nem aquilo que seu amigo, chefe, gestor pensa e nem o que ele sente. Isso você não controla. Mas a única coisa que você controla, né, é a sua reação a partir daquilo que o outro agiu. Isso você controla. Então é você responder, né? Você tem que responder aquilo que o outro agiu. Então aí eu gosto também de uma coisa que é bem bacana que diz assim, ó. Você reagir é diferente de você responder. Você reagir
É diferente de você responder. Reagir é bater ou levou. Tu nem pensou em qual é o sentimento que aquilo te gerou quando aconteceu uma situação, qual era as consequências daquele seu comportamento. Você simplesmente aconteceu uma situação, você bateu ou levou. Então, isso você reagiu àquilo que aconteceu com você. E aqui, quando você investe no desenvolver dessa sua habilidade de se autoconhecer, né? Isso a gente está falando de aumentar esse espaçozinho entre aquilo que acontece com você e a sua resposta. Então, você deixa de responder, ou melhor, você deixa de reagir àquilo que está acontecendo com você e você passa a responder aquilo que está acontecendo com você. E quando você responde, né, frente às coisas que acontecem com você, isso a gente está dizendo que está te dando o controle sobre o seu comportamento. E a probabilidade de que você tenha, né, um resultado mais satisfatório mediante uma situação, ele aumenta estratosfericamente. Porque em vez de reagir, você está respondendo. Então você está pensando pensamentos melhores, você está sentindo emoções melhores e você está reagindo aí, né? Tendo comportamentos melhores, está fazendo escolhas mais conscientes de comportamentos mais adequados. Qual é a melhor resposta para aquilo que ele me disse agora? Qual é a melhor resposta para aquilo que ela me disse agora? Qual é o melhor comportamento frente a essa situação? Qual é o melhor comportamento frente a essa situação? Conseguiu entender o poder de você investir em você, investir em mim? Então foi isso que alguns anos atrás eu comecei a notar. Falei, caramba, se eu investir em mim, olha que louco, se eu investir em mim, eu vou começar a ter resultados melhores se eu me conhecer. Não é louco? Porque às vezes a gente fica assim, querendo fazer mais curso, mais treinamento, mais capacidade técnica, né? E aí, quando eu descobri que quando eu invisto em me conhecer, em investigar os meus pensamentos e os meus sentimentos, eu passo a ter resultados melhores, eu passo a me sentir melhor frente às situações, eu passo a agir com mais consciência, eu passo a conseguir observar melhor o comportamento das outras pessoas, eu passo a entender, mesmo que pequenininho, mesmo que um pouco, né, não tão grande, qual é a origem que pode estar por trás de um determinado comportamento que eu falo, poxa, esse comportamento não é legal para essa pessoa. Mas isso eu só consigo quando eu invisto em mim, em me conhecer, as minhas habilidades, minhas competências, meu autoconhecimento e a minha inteligência emocional. Agora, você pode me perguntar assim, ai, Érica, tá bom. E aí, né? Como que eu começo desenvolvendo essa questão do autoconhecimento e inteligência emocional? Como que eu começo? O primeiro ponto aqui é você entender, né, nessa nossa interação hoje, o que é autoconhecimento, que a gente já conversou. O porquê que eu tenho que investir, então, no meu autoconhecimento e na minha inteligência emocional, que a gente acabou de explanar. E agora a gente vai abordar o como eu começo, então, desenvolvendo o autoconhecimento e inteligência emocional. Então, a partir do momento que você se abre, né, para desenvolver essas habilidades, essas competências, primeira coisa é você se pôr de forma ativa frente às situações. Como assim, Érica? Não entendi nada do que você falou. Bom, toda oportunidade que você tiver, existem muitos bons livros que falam sobre o tema. Existem filmes que falam sobre o tema, que trazem reflexões muito positivas sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Podcasts, séries, cursos, mentorias, terapia é uma excelente ferramenta. Eu, pessoalmente, faço terapia regularmente, toda semana. Invisto em cursos, invisto em treinamentos, invisto em mentoria, imersões. Então, esses são os múltiplos caminhos que você pode iniciar. E lembrando que o foco sempre é em nós. O foco sempre é em você.
Nunca é no outro, né? E a primeira pergunta é: o que que você está sentindo em relação a uma determinada situação? Só essa pergunta. Você pode começar por aí. O que que eu estou sentindo agora? Com essa fala dessa pessoa, com esse comportamento dessa pessoa? Esse é o primeiro passo. Simples, né? Aqui, para a gente explorar então agora, né? Práticas. Papel e caneta na mão. Deixa eu beber uma água. Vamos lá. Papel e caneta na mão. Que agora a gente vai entrar em algumas perguntas para a gente mergulhar um pouquinho mais, né, nesse tema, tá? Primeira coisa, a gente vai explorar o como você se expressa. A gente vai investigar depois um pouco dos seus comportamentos negativos. A gente vai entrar então quais são os seus maiores desejos e necessidades. Depois a gente vai entrar num bloco quem e como que você precisa ser para alcançar aquilo que você deseja. Então, a gente vai explorar essas quatro vertentes aqui, para a gente iniciar o nosso trabalho aqui de autoconhecimento e inteligência emocional. Lembrando que essa é uma série chamada Básico do Básico, né, no qual a gente conversa sobre. Eu trago aqui, né, para a gente conversar sobre as principais habilidades que todo profissional, empresário, gestor, líder, liderado precisa desenvolver. E hoje a gente está falando sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Agora a gente está entrando um pouquinho mais na parte prática da nossa aula, tá? Papel e caneta na mão. Vamos às primeiras perguntas, né? Que a gente vai investigar um pouquinho como que você se expressa. Primeira coisa, como você expõe os seus pensamentos? Você expõe os seus pensamentos, sim ou não? E como você expõe esses seus pensamentos? Você é daquele que conversa com as outras pessoas sobre aquilo que você está pensando, você é aquele que fica só internalizando, você é daquele que escreve, você é daquele que grava. Como você expressa ou expõe os seus pensamentos? Ou você não expõe os seus pensamentos de jeito nenhum, ou porque até mesmo você nem consegue entender quais são os seus pensamentos. Outra pergunta: como que você expressa a sua raiva, a sua alegria ou o seu medo? Quando você tá com raiva, o que você faz? Quando você tá com medo, o que você faz? Quando você tá super alegre, o que você faz? De que jeito que você disputa ou compete com as pessoas? É isso mesmo. Todo mundo em uma determinada área da vida ou uma determinada situação compete com uma outra pessoa. Mas como é você competindo? Saiba que você responder essa pergunta de que jeito que é você, né, numa disputa, ela vai revelar como é o seu comportamento no ambiente de trabalho. Você é daquele agressivo, você é daquele que foge, você é daquele que grita, você é daquele que fica bravo, emburrado, que trapaceia. Quem é você? Agora vamos investigar um pouquinho os seus comportamentos negativos. Agora eu gostaria que você, vou fazer junto com vocês esse exercício, tá? Investiga aí, pega um comportamento negativo que você tem. Só um comportamento negativo que você tem. Agora que você pegou esse um comportamento negativo que você tem, gostaria que você se investigasse, assim. Como que surgiu esse comportamento negativo? Pensa assim, como que surgiu? Quando foi a última, como é melhor, quando foi a primeira vez que eu me lembro de ter tido esse comportamento negativo? Pensa, com quem que eu aprendi esse comportamento negativo? Ah, foi com meu pai, que fazia a mesma coisa que eu, foi com a minha mãe, foi com um chefe que eu tive há uns anos atrás, foi com um amigo, ah, foi numa série que eu vi. Enfim, como que você aprendeu esse comportamento negativo? Outra pergunta, em que momento que você o usa? Ah, eu uso toda vez que eu tô com raiva, eu uso toda vez que eu fico contrariado, toda vez que eu fico descontente. Em que momento que você usa esse comportamento negativo que tu tem? Outra pergunta, próxima. Agora a gente vai investigar um pouquinho quais são os seus desejos e as suas necessidades. Todos nós, eu e você, temos desejos e necessidades. Alguns desejos e necessidades foram atendidas e estamos felizes, e alguns desejos e necessidades, né, não foram atendidas. Então aqui, por isso a gente precisa entender, tá?
Então, aqui, investigação de quais são as suas necessidades e os seus desejos, atendidos e não atendidos. Sobre o que ou o que lhe faz bem. O que que você gosta de fazer? Quais são os seus principais desejos? Aquilo que você fala, ai, como eu queria que isso acontecesse. O que que precisa ser ajustado, melhorado, refinado, calibrado ou acontecer mais vezes na sua vida para você dizer que, poxa, estou feliz, estou bem? E quais são as suas necessidades? Quais são as suas necessidades? Elas estão sendo atendidas ou não estão sendo atendidas? O primeiro ponto, né, antes da gente montar um plano de ação, né, para aprofundar um pouco mais no autoconhecimento e inteligência emocional, montar uma estratégia de sair do ponto A e ir para o ponto B, que é onde você quer chegar, é passar por entender quais são o seu atual desejo, quais são as suas atuais necessidades. É o primeiro ponto. É saber o que você quer. Aí a gente vai olhar o que você tem atualmente, o quão distante você está desse lugar desejado. Mas o primeiro passo é quais são os meus desejos, quais são as minhas necessidades, elas estão sendo atendidas ou não estão sendo atendidas. Isso que a gente tem que começar investigando. Um outro bloco aqui para a gente aprofundar: quem e como você precisa ser, né? Quem é a pessoa que você precisa ser para alcançar aquilo que deseja. É muito interessante essa parte, porque a gente, na verdade, sempre quer alcançar alguma coisa. A todo momento a gente quer alcançar alguma coisa. Mas aqui a pergunta é: qual pessoa você e eu precisamos ser, precisamos nos tornar para que a gente possa ter aquilo que a gente quer ter? É diferente. A gente olha, né, lá para o final do resultado que a gente quer. E aí a gente olha para o nosso presente, olha para nossa mentalidade do presente, olha para o nosso comportamento do presente e a gente fala: poxa, esse comportamento que eu estou tendo hoje, essa mentalidade que eu tenho hoje, vai me levar para aquele resultado que eu quero? Sim ou não? Simples assim, sim ou não? Sim. Maravilha. Então é só intensificar, continuar nessa jornadinha. Ah, esse comportamento, esse pensamento, essas ações que eu estou tomando hoje não vão me levar para o resultado que eu quero? Não, não vão. Beleza? Então agora próximo passo é, então, quem é a pessoa que eu preciso me tornar para que eu possa ter aquele resultado? Quem é a pessoa que eu preciso me tornar para ter aquele resultado? Quais O meu comportamento de hoje, então, não está adequado com a pessoa que eu quero ser amanhã. Então, eu preciso ajustar o meu comportamento hoje para ficar coerente, né? Coerente aqui com a pessoa que tem aquele resultado que eu almejo. O seu comportamento hoje, ele tá te aproximando ou está te afastando da pessoa que você quer ser? O seu comportamento hoje está te aproximando ou está te afastando da pessoa que você quer ser? Essa é outra pergunta que tu tem que responder. Por fim, aqui, todos os dias pratique uma ação, por menorzinho que seja, né? Para você caminhar em direção ao seu objetivo. Para você transformar a si próprio, né, para que a gente consiga nos transformar enquanto pessoa, é preciso muita disciplina, né? Mais do que entusiasmo. A gente fica super entusiasmado, yes, eu vou iniciar esse processo, vou fazer esse curso, vou fazer essa imersão, vou fazer essa mentoria, vou ler esse livro. E aí no dia seguinte, já murchei. Então, mais do que entusiasmo, é necessário disciplina. É preciso determinação mais do que motivação. Porque a motivação também, pessoal, ela é limitada. Eu acordo hoje super motivada, yes, 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 yes. E amanhã eu posso já não estar mais tão motivada assim. Só que o que que vai me fazer continuar nessa jornada? A determinação, a disciplina. É o olhar para o resultado que eu desenhei querer e continuar dizendo e reavaliando, poxa, esse resultado eu continuo querendo. Esse resultado eu continuo querendo. Então eu vou continuar caminhando rumo a esse resultado, tá?
Por fim, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês agora, para a gente já ir caminhando para o final, né, desse básico do básico sobre autoconhecimento e inteligência emocional de hoje, tá? Como que o autoconhecimento e inteligência emocional impactou a minha vida, né? E por que que eu gosto muito de falar sobre esse tema, de ensinar sobre esse tema, enfim, eu continuo, de novo, né? Como eu disse no começo da live, né? Autoconhecimento e inteligência emocional não é ponto A e ponto B e acabou e nunca mais, é para a vida inteira, eu já aprendi. Não é assim. Então é uma jornada, né? Que você, como a gente costuma dizer que é igual mesmo descascar uma cebola, né? Então tu tira uma camada, tem uma outra. Tu tira a próxima camada, tem uma outra. Só que, ai, Érica, que coisa chata, né? Esse negócio de ficar, então, retirando camadas, pra que isso? Né? Porque, primeiro, tem que partir do pressuposto de qual é o resultado que você quer e onde você está. Quando você olha essa disparidade entre o resultado desejado e aonde você está, saiba que esse resultado que você quer exige um padrão de mentalidade, exige um nível de autoconhecimento maior, exige um nível de inteligência emocional maior. Então, por isso, é necessário você investir nessas duas habilidades. Porque o resultado que você quer vai inevitavelmente te exigir o desenvolver dessas duas competências. Não existe. Então, de novo, não existe, se você é empresário, não tem como você liderar pessoas, motivar pessoas, crescer o seu negócio sem investir em autoconhecimento e inteligência emocional. Se você é um liderado e você quer ser um dia um líder, você não vai conseguir alcançar o próximo nível se você não investir em autoconhecimento e inteligência emocional. Porque os seus superiores têm que ver em você essa referência. Tem que ver em você uma pessoa equilibrada emocionalmente. Tem que ver em você uma pessoa com uma autogestão, com equilíbrio, um autoconhecimento, autoliderança. E isso passa por autoconhecimento. E se você é um líder, saiba que primeiro ponto é você, as pessoas do seu time estão olhando para você. Você é a referência daquele time. E se você não é uma referência do que fazer, saiba que você está sendo uma referência do que não fazer. Não existe a neutralidade. Não existe neutralidade. Então, qual é o tipo de pessoa que você quer ser? Você quer ser aquela pessoa referência de, poxa, olha que legal esse comportamento, essa atitude dessa pessoa, vou seguir, vou me aproximar, vou entender e vou crescer junto? É esse tipo de pessoa que você quer ser? Ou você quer ser aquele tipo de pessoa que, bem Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Se você quer ter uma vida bem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, tá tudo bem, é isso mesmo. Não invista em você, não invista em autoconhecimento, não invista em liderança, não invista em gestão, em produtividade, não invista em nada disso. Se você é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Agora, se você acredita que pode mais, quer mais, né? Se você quer mais, acredita que pode mais, saiba que passar pelo desenvolver dessa musculatura do autoconhecimento e da inteligência emocional é inevitável. 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 Por todas essas razões, né, que a gente já conversou aqui. E como que agora, Érica, né, para a gente ir caminhando para o fim, verdadeiramente, como que o autoconhecimento entrou na sua vida? Quando eu comecei a entender exatamente isso que eu estou compartilhando com vocês hoje. Quando eu comecei a entender que para o resultado que eu quero chegar, para o resultado que eu almejo, para atender as minhas necessidades e os meus desejos, eu preciso me desenvolver enquanto pessoa. E eu preciso crescer enquanto pessoa, ganhar essa musculatura. E ganhar essa musculatura passa por autoconhecimento e inteligência emocional. E quando eu comecei a investir em autoconhecimento e inteligência emocional, a minha relação comigo mesma melhorou. E segue melhorando, né? Porque, como eu disse, não é um trabalho do dia para a noite, é um trabalho contínuo. Então, quando eu iniciei essa jornada, a minha relação comigo mesma melhorou. A minha relação, né?
Amorosa, melhorou. Então, eu consegui relações saudáveis. A minha relação com as pessoas do meu convívio melhorou. A minha clareza de onde eu quero chegar e o que que eu vou fazer para poder chegar lá e quais são as minhas limitações e dificuldades, enfim, melhorou. Então, quando eu coloquei na minha vida esse desenvolver desse pilar de forma intencional, tudo melhorou. E segue melhorando, porque eu sigo buscando desenvolver dessas habilidades. Eu sigo buscando entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Eu sigo, né, buscando com fome, né, esse desenvolver dessas habilidades. Então aqui fica um convite para você. No básico do básico de hoje, a gente conheceu um pouco do poder do autoconhecimento e da inteligência emocional. E qual é o benefício para a sua vida? Porque esse é o benefício que eu estou colhendo na minha vida. E sigo colhendo e vou colher muitos ainda. Então, se você acredita que você tem muito mais para dar, se você tem muito mais coisa que quer conquistar, te convido a investir em você, no seu autoconhecimento. Esse foi o nosso básico do básico de hoje. Se essa aula, tá, te ajudou, foi boa para você, me deixe saber aqui, tá, nos comentários. E até o próximo básico do básico. Eu vou finalizar aqui com vocês do Instagram. Até a próxima. E vocês aqui, até a próxima. Tchau.